Eu nem acredito que eu tô dizendo isso, mas o maior problema de Miss Marvel é a falta de fidelidade. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Esse vídeo tem spoilers e a partir daqui eles vão entrar em ação, então se você ainda não assistiu ao último episódio, se você ainda não assistiu a série no geral, é bom assistir, depois volta aqui e aí a gente continua esse papo, beleza? Uma das maiores características da Marvel no cinema, transferida também para séries exibidas no Disney Plus, é a famosa Fórmula Marvel, principalmente nas obras que lidam com origem de personagem. É por isso que Miss Marvel, assim que estreou, assim que foi ao ar o primeiro episódio, deixou muita gente com grande esperança de que teríamos uma quebra na Fórmula Marvel, pelo menos em termos narrativos e estéticos, né? A série foi iniciada com um episódio dirigido pela dupla Adil e Bilal, que foram os diretores também do terceiro filme da franquia Bad Boys e que acabaram de rodar o filme da Batgirl, né? Quer dizer, uma dupla de diretores que entende bastante de ação. E o primeiro episódio chamou muita atenção pela forma como lidava com toda a estética, muito diferente do que a gente estava acostumado com a Marvel, cheia de intervenções visuais e que funcionavam muito bem, tanto para o público ao que é direcionada a série, né, que é um público realmente mais adolescente, mais jovem, como também, obviamente, dialoga muito bem com a juventude da protagonista. Além disso, a série, nesse primeiro episódio, mostrava que estava mais afim de lidar com os aspectos familiares da personagem do que com os aspectos de super-heroísmo, o que também funciona muito bem, levando em conta a origem da Miss Marvel, não só por ser uma personagem jovem, por ser uma adolescente que tem ali todos os seus dilemas, mas a sua origem étnica, né? A gente tem aqui uma personagem muçulmana, uma personagem paquistanesa e que tem toda uma bagagem que obviamente influencia na forma como essa história vai ser contada. A partir do segundo episódio, no entanto, a série começa a se desapegar de suas características mais criativas. E é aí que eu falo que o maior problema de Miss Marvel é a respeito de sua fidelidade, não a fidelidade da personagem nos quadrinhos. Tem lá várias alterações na origem dela, mas isso não é problema. O problema de fidelidade é com a fidelidade ao que a série começou a trabalhar. E aí a gente tem, ao longo do restante dos episódios, são 6, né, nessa primeira temporada, um quase que total abandono dessas características. Aí algo que poderia ser realmente diferente dentro do universo Marvel opta por ser simplesmente algo comum, o que não é de todo ruim. Existe ali um normal que funciona, mas os aspectos mais interessantes da série ficam realmente no primeiro episódio e no último episódio, com o retorno da dupla de diretores e que ali faz uma tentativa de trazer de volta alguns elementos estéticos e alguns elementos narrativos que haviam sido introduzidos no primeiro episódio. Mas aí, né, o restante não trabalha isso, então sou até um pouco incoerente com a própria forma com que a série se apresentou. De qualquer forma, eu gostei da primeira temporada de Miss Marvel. Achei uma série divertida de ser assistida, com uma protagonista extremamente carismática, vivida pela Iman Vellani, que é uma descoberta incrível da Marvel e que eu espero tenha um futuro brilhante dentro dos filmes do estúdio e, obviamente, dentro de outras obras também, porque ela não só é carismática, como também é uma boa atriz e tem ali várias oportunidades para demonstrar isso. Embora seja uma série divertida, Miss Marvel não é a prova de problemas, e ela tem vários. A maior parte deles relacionados ao que eu havia comentado ali atrás, a questão super-heróica da trama. Raramente funciona, né? A gente tem ali um grupo de vilões que não diz a que veio, é uma referência aos quadrinhos, né? O grupo lá dos clandestinos, mas que no fim não funciona tão bem. Ao mesmo tempo, a série também introduz o controle de danos de uma forma um pouco mais grandiosa do que a gente viu no cinema. E aqui, no último episódio, o controle de danos, ele assume totalmente a posição de antagonista, não só para Miss Marvel, como também para o Cameron, né? Que é o filho de um dos membros do grupo dos clandestinos. E ao assumir essa postura de antagonismo, o controle de danos acaba também pegando para si uma espécie de comentário, né? Afinal, a gente tem um grupo comandado
aparentemente pelo governo, indo atrás de imigrantes, né, imigrantes muçulmanos. Tem toda uma questão xenofóbica muito latente em uma das personagens, né, que faz parte ali do controle de danos. Inclusive, tem um momento que ela diz: é isso que acontece quando poderes caem nas mãos de pessoas erradas, dando a entender que ela não está falando de jovens, ela está falando exatamente de muçulmanos, de estrangeiros. Tem até um agente que pergunta para ela, né, o que você quer dizer com isso? Depois ela se corrige, fala, não, são adolescentes, eles não sabem o que estão fazendo, mas o poder daquelas palavras é outro, né? Então é uma série que lida com isso, é uma série que termina a sua temporada fazendo um comentário interessante, unindo toda a questão mais atrativa da série, que é justamente a ligação familiar criada dentro ali do núcleo da Kamala Khan. A Kamala é uma personagem muito bem desenvolvida aqui nessa primeira temporada, e disso não há dúvida. E tudo que envolve a família dela é realmente muito legal, muito divertido de assistir. A família dela, todos os membros da família dela ali são vividos por atores muito competentes que trazem um calor humano muito grande para toda essa história e dão para a série da Miss Marvel algo que eu tenho sentido falta nos filmes da Marvel e até nas outras séries, que é coração. E o coração realmente fala mais alto no fim da temporada. Mesmo com algumas decisões apressadas que o roteiro toma para tentar justificar a aceitação da família da Kamala em relação à atitude dela como super-heroína. Não dava para imaginar que a gente já teria a mãe dela fazendo o uniforme, né? Mas se sobra coração no desfecho da temporada, falta exatamente uma abordagem maior numa tentativa de ser algo que se destacasse no meio do universo Marvel. Ela consegue se destacar por alguns motivos muito particulares, mas infelizmente ela não se destaca por algo que aparentemente ela gostaria de se destacar. Como eu falei, no começo ela se comporta de uma forma e depois parte para o comum, parte para o normal. O primeiro episódio traz também um destaque muito grande para a influência dos heróis Marvel na vida da Miss Marvel, né, da Kamala Khan. E isso soa muito como uma celebração de tudo que a Marvel representa, não só dentro do cinema, com seus personagens, mas também fora, né? Nos quadrinhos, o que isso representa para os fãs. O núcleo familiar da Kamala e todos os dilemas que ela vive como adolescente remetem imediatamente não só aos quadrinhos dela, mas na óbvia referência aos quadrinhos do Homem-Aranha, aos quadrinhos originais do Homem-Aranha. Quando eu li os primeiros arcos da Miss Marvel, que saíram encadernados no Brasil, me deu muita impressão de estar lendo boas histórias do Aranha lá dos anos 60, né, da fase do Stan Lee mesmo. Havia muito daquele espírito jovial das histórias iniciais do Aranha e daquele espírito que o leitor mais jovem se identificava com muita facilidade. Isso a série consegue manter de forma quase ininterrupta ao longo de toda a sua temporada. E não tem como falar de Miss Marvel, não tem como falar do desfecho da temporada sem comentar o que isso pode trazer para o futuro do universo Marvel. Aparentemente, tivemos em Miss Marvel a primeira dica, de fato, dos X-Men. A Miss Marvel provavelmente é uma mutante e existe ali um diálogo no fim do episódio que dá altos indícios disso e reforçado até pelo tema dos X-Men dos anos 90 sendo tocado ao fundo. Ou seja, toda a ideia dela ser inumana, né, que é algo dos quadrinhos, realmente foi completamente abandonado. Soa até um pouco irônico, né? No momento em que a Marvel estava ali totalmente sem saber o que fazer com os X-Men, já que os X-Men faziam parte da Fox, nos quadrinhos houve uma tentativa de trazer os Inumanos para o centro das atenções, né? Para deixar os X-Men meio embaixo, já que não dava para fazer filme, né? E agora que os X-Men já voltaram para a Marvel, afinal de contas a Disney acabou comprando a Fox, é abandonado completamente, né? Os Inumanos vão acabar ficando relegados só ao que eles sempre foram, um grupo que, obviamente, os fãs conhecem, mas o grande público acaba simplesmente ignorando, né? Pois é, a Miss Marvel é revelada aqui, né? A Kamala Khan é revelada no fim do episódio como uma provável mutante. O que faz muito sentido se a gente parar para pensar como esse último episódio traz todo esse tema de perseguição, de xenofobia, né? Engraçado que antes de qualquer indício de que ela pudesse ser mutante, assistindo ao episódio, eu tive a impressão de que, olha, isso aqui parece muito X-Men, né? A gente tem uma organização governamental indo atrás desses personagens com poderes, e aí toda a ideia de fazer link com ela ser muçulmana e passar por isso diariamente, simplesmente por ser muçulmana, e de repente
passar por isso também, por ser diferente, né? E como se não bastasse, o episódio ainda traz uma cena pós-créditos para linkar a participação da Miss Marvel no futuro segundo filme da Capitã Marvel, né? O The Marvels, que vai trazer também a Monica Rambeau dentro da trama. E aí a série faz um link com o Capitão Marvel original, o Capitão Marvel da Marvel, né? Não o Shazam, óbvio. Que tinha ali em determinado momento nos quadrinhos o Rick Jones, que era um personagem lá dos quadrinhos do Hulk, recebendo aqueles braceletes, né? E aí ele utilizava aqueles braceletes para trocar de lugar com o Capitão Marvel. E aí a gente vê algo muito semelhante acontecendo com a Kamala Khan e trazendo uma aparição surpresa da Carol Danvers no final do episódio. E para o fã mais atento, toda essa ligação aí com referência a Rick Jones, que é temática pelo menos, né? O personagem não está lá, mas a Miss Marvel acaba fazendo as vezes do Rick Jones nessa cena pós-crédito, pode indicar que The Marvels vai lidar com uma das sagas mais importantes da Marvel, que é a Guerra Kree-Skrull. Será? Apesar do primeiro filme da Capitã Marvel já trabalhar com alguns elementos dessa história, o próprio Kevin Feige havia dito em entrevistas logo depois que o filme havia sido lançado que eles ainda não tinham terminado com isso. Então, quem sabe, né? Rick Jones tem um desempenho importantíssimo dentro dessa trama e trazer essa referência ali da Miss Marvel trocar de lugar com a Capitã Marvel, não sei. Talvez seja um indício de que a Guerra Kree-Skrull acabe tendo um papel central dentro da trama de The Marvels. A gente não pode esquecer que quando é encontrado o bracelete ali em um dos episódios de Miss Marvel, tá no braço de um Kree. Enfim, tá tudo ligado e Miss Marvel talvez seja a série que até agora mais vai linkar com o futuro da Marvel no cinema. Claro que com o WandaVision a gente teve toda a questão ali do Doutor Estranho, né? Também tá muito ligado, mas nesse caso aqui tá tirando para vários lados. O Kevin Feige fez uma salada e eu vou dizer, é uma salada que pode funcionar bem, pode ter um sabor bem interessante para o futuro da Marvel no cinema e na TV também, né? Afinal de contas, as séries do Disney Plus fazem total ligação com o universo Marvel. No geral, o saldo de Miss Marvel é positivo. É uma série que quase se perde ao longo do caminho, trazendo ali um foco em vilões desinteressantes e numa trama central que não parecia exatamente ir para algum lugar, mas que consegue ter um desfecho com muito coração, com muito sentimento, com muita alma, que é algo que tem de sobra nos quadrinhos da Miss Marvel. Então, mesmo com algumas decisões que parecem corridas aqui no desfecho da temporada, como por exemplo a transformação repentina do Cameron em uma ameaça, e que remete até a questão da fórmula Marvel, da personagem em sua história de origem precisar enfrentar um outro vilão que tem basicamente os mesmos poderes que ela, né? Eu acho que até agora é a série que mais me deixou contente com o desfecho. Ainda bem que Miss Marvel, mesmo apostando no comum, mesmo apostando no normal de uma história de super-heróis, consegue trazer algo que tenha um pouco mais de coração, de carisma e com uma personagem que, pelo visto, vai ter um futuro brilhante dentro do universo cinematográfico da Marvel. E você, o que achou de Miss Marvel? Deixa aí nos comentários, quero saber a tua opinião. Você concorda comigo? Não concorda? Vamos continuar essa discussão depois do vídeo. Se você curtiu esse vídeo, gostou desse conteúdo e quer ajudar o canal a continuar produzindo, é muito fácil. Entra lá em padrim.com.br/cinealerta. Tenho certeza que tem um plano lá que cabe no seu bolso, que vai ajudar a gente a continuar produzindo por aqui e também continuar produzindo os nossos podcasts quinzenais. Inclusive hoje que está saindo esse vídeo, tem podcast sobre Thor, Amor e Trovão. Tá lá no Spotify, é só procurar por Cine Alerta. Você também ajuda a gente toda vez que precisar fazer suas compras na Amazon a partir do link que eu sempre deixo na descrição dos vídeos. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.